paz, queridos. Estamos aqui juntos para mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Essa aula é a aula de número 55, a 55ª aula. E o livro a ser abordado hoje, livro do Novo Testamento, é a carta do apóstolo Paulo direcionada aos crentes da Galácia, Gálatas. Essa carta é um tanto quanto interessante, porque ela fala muito a respeito da justificação pela fé ou da salvação pela fé. Lutero dizia que a epístola aos Gálatas era a epístola dele. Ele dizia o seguinte: diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é minha Catarina, dizia ele, se referindo à sua esposa, Catarina, que era esposa de Lutero. No nosso material de apoio você vai encontrar um mapa lá, não é, da região da Galácia, que ficava no sul da atual Turquia. Paulo evangelizou essa região na sua primeira viagem missionária. Cidades como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe são cidades que ficavam nessa região. A autoria da carta é atribuída ao apóstolo Paulo e a gente tem evidências tanto internas quanto externas que comprovam a autoria paulina dessa carta. Por exemplo, na saudação dada no primeiro versículo dessa carta, nós encontramos lá o nome de Paulo, e no corpo da carta também, mais especificamente, no capítulo 5, no versículo de número 2, nós encontramos de novo citado o nome de Paulo. Quase todo o primeiro capítulo e o capítulo 2 são capítulos autobiográficos, onde Paulo fala a respeito dele, da experiência dele com relação ao Evangelho. E na conclusão, no capítulo de número 6 da carta, a gente vai encontrar também uma alusão aos sofrimentos enfrentados pelo autor. Talvez você vá se lembrar que ele diz nessa carta, trago no meu corpo as marcas de Cristo, se referindo ao sofrimento, tudo aquilo que ele havia enfrentado e passado por causa do Evangelho de Jesus. Bem, essas são evidências internas, e a evidência externa, ou evidências externas, podem ser encontrados, por exemplo, nos principais pais da igreja, que confirmavam a autoria de Paulo dessa carta. A data da carta é uma carta provavelmente a mais antiga escrita por Paulo, não é verdade? E a data fica ali entre 49 a.C. e 55 depois de Cristo. Vamos lá então, quais foram os propósitos da carta aos Gálatas? São dois propósitos. A defesa do apostolado de Paulo é um dos propósitos, e a defesa do evangelho anunciado por ele. Falando a respeito da defesa do apostolado de Paulo, ele afirma nessa carta que tanto o seu apostolado quanto o seu evangelho tem procedência divina. Nós podemos encontrar primeiro, lá no capítulo 1, no versículo 1, Paulo escrevendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele era apóstolo por vontade de Deus. Ele defende o seu apostolado nessa carta, e ele defende também o evangelho que ele anunciava nessa carta, quando no versículo 12, também do capítulo 1, ele diz assim: porque eu não o recebi de ser humano algum, falando a respeito do evangelho, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele diz que o evangelho e o apostolado dele tem procedência divina, e ele também mostra nessa carta que os demais apóstolos estenderam a destra de comunhão para ele, reconhecendo que o evangelho que ele anunciava era o evangelho de Jesus Cristo, era o evangelho da parte de Deus. Ele deixa isso registrado no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9 da carta, onde nós podemos ler o seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Isso lhe se referia quanto ao evangelho que ele pregava. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro fora confiado o evangelho da circuncisão,
reconheceram a graça que me foi dada. Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas. Eles estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então aqui na carta ele cita nesses versículos que Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João haviam estendido a destra de comunhão e haviam aprovado o evangelho que ele pregava, que era o evangelho da salvação pela graça por meio da fé, sem acrescentar o cumprimento da lei para a salvação. Então, aqui a gente percebe uma defesa tanto do apostolado quanto do evangelho que Paulo pregava nessa carta. Vamos então agora para algumas características dessa carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta, sem dúvida alguma, é a carta mais apologética de Paulo. Para quem não está familiarizado com os termos, a apologia é o estudo de defesa da fé. E por que nós afirmamos que essa carta de Paulo era apologética? Porque Paulo vai defender o evangelho que ele havia recebido de Jesus para proclamar. Porque o que aconteceu? Quando o evangelho chega lá na região da Galácia e alguns judeus percebem a pregação do evangelho, eles penetram no meio da comunidade dos Gálatas e começam a disseminar o falso ensino de que, além de crerem em Cristo Jesus, eles precisavam cumprir a lei para serem salvos. Precisavam se circuncidar e se colocarem debaixo da lei. Esse grupo de judeus foram chamados de judaizantes, aqueles que exigiam o cumprimento da lei judaica como requisito para a salvação. Então, se você lê a carta, você percebe claramente que Paulo está dizendo o tempo todo para os Gálatas: olha, vocês estão passando de um evangelho para um outro evangelho. Se alguém vier trazer para vocês o evangelho além daqueles que vocês receberam, que seja anátema, que seja maldito. E ele fica surpreendido, né? Porque os Gálatas estavam passando da fé para as obras, não é verdade? Da fé para as obras da carne. Então ele faz uma defesa do evangelho verdadeiro nessa carta. Por isso essa carta é a carta mais apologética de Paulo. Eu já disse aqui que essa deve ser a carta mais antiga. E esse também tem como característica essa carta ser o segundo livro mais autobiográfico de Paulo, ficando apenas atrás da carta que ele enviou aos Coríntios, conhecida por nós como segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta também é considerada como a carta magna da liberdade cristã. Lá no capítulo 5, no versículo 1 dessa carta, nós vamos ler o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E o jugo de escravidão aqui, ao qual Paulo está se referindo, é obviamente o jugo que esses judaizantes estavam trazendo, dizendo que eles precisavam submeter-se à lei para serem aceitos por Deus ou para serem salvos. Quais são as principais ênfases da carta de Paulo aos Gálatas? Nós encontramos algumas ênfases aqui, não é verdade, que é a ênfase da liberdade cristã, né? Esses cristãos não precisavam aceitar o ensino desses judaizantes que estavam penetrando na comunidade para perverter o verdadeiro evangelho. A gente percebe como ênfase também a justificação pela fé. Essa que é uma doutrina, ou a doutrina principal no que diz respeito à salvação. Na verdade, nós somos justificados diante de Deus, não por obras praticadas por nós, mas por aquilo que Cristo fez. Ao crermos na obra de Jesus Cristo por nós, nós somos justificados e somos salvos. Uma outra ênfase é a suficiência da obra de Cristo. Nada mais precisa ser acrescentado àquilo que Cristo fez para a nossa salvação, né? Como já disse aqui anteriormente, nós somos aceitos por Deus e salvos pela fé em Jesus Cristo. Uma outra ênfase que pode ser percebida aqui nessa carta, por exemplo, é a obra do Espírito Santo. Lá no capítulo 5 dessa epístola, nós encontramos, por exemplo, o andar no Espírito
no capítulo 5, no versículo 16, onde Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Nós encontramos o fruto do Espírito. É nessa carta que nós encontramos aquilo que o Espírito Santo produz na vida daquele que recebeu o Evangelho: amor, alegria, paz, a bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São alguns dos frutos do Espírito Santo, que a gente pode também definir como caráter de Cristo na vida do cristão que é convertido. O fruto do Espírito nós encontramos no capítulo 5, no versículo 22 e no versículo de número 23. E a gente encontra também o viver no Espírito no capítulo 5, no versículo de número 25. Então nós encontramos aqui a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Uma aplicação ou aplicações importantes que nós podemos encontrar nessa carta aqui é a aplicação de que em nossa caminhada cristã, o nosso progresso espiritual, ele pode ser barrado ou prejudicado por ensinos que visam acrescentar algo ao Evangelho. Paulo vai dizer, por exemplo: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aí, isso está no capítulo 3, no versículo 1, e lá no capítulo 5, no versículo 7 e no versículo 8, nós encontramos assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Então Paulo deixa claro que essa penetração desse ensino judaizante estava prejudicando o desenvolvimento espiritual dos Gálatas, prejudicando a caminhada cristã dos Gálatas. Fica aqui também uma advertência àqueles que nos acompanham nesse vídeo aqui a respeito de ensinamentos que têm penetrado dentro da igreja nos dias de hoje. Por exemplo, se o problema aqui era o legalismo, pessoas estavam dizendo que era preciso guardar a lei para ser salvo. Hoje a gente percebe, por exemplo, dentro da igreja um outro ensino tão prejudicial quanto esse penetrando a vida da igreja, que é aquilo que nós podemos chamar de hipergraça. E o que é a hipergraça? A hipergraça é o ensino de que nós não precisamos nos submeter a regra alguma ou a lei alguma, sendo que as Escrituras dizem que nós estamos debaixo da lei de Cristo, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus. Em outras palavras, Deus aceita tudo, viva como você quiser. Nós estamos na época da graça, e não é bem assim, porque nós somos advertidos pelas Escrituras de que aqueles que estão em Cristo Jesus possuem um viver diferente, que até mesmo comprova a nossa salvação, porque há obras que acompanham a nossa salvação, há um modo de viver que acompanha a nossa salvação, que é um modo de viver separado do pecado e do mundo, porque Cristo morreu também para nos livrar dessas coisas. Então essa é a nossa aula de número 55 sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero, se você ainda não fez isso, dizer para você: se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse conteúdo, se esse conteúdo tem edificado a sua vida. O material dessa aula, tanto o esboço quanto as telas, especificamente no dia de hoje, vai lá para o Telegram, ok? Para o nosso grupo no Telegram, ao qual você pode entrar lá e se inscrever também no grupo e receber todos os esboços das mensagens que temos pregado na igreja e, obviamente, os esboços do PB. Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus.